Imagina, eu que agradeço a compreensão de vocês, eu queria muito estar aí, a gente tinha combinado de que eu estaria aí, mas, enfim, vou explicar um pouco. A nossa agenda aqui na Secretaria-Geral está bem complicada, mas, em primeiro lugar, eu gostaria de saudar a todas e a todos, dizer que é um prazer muito grande, uma honra estar participando desse seminário da Regrip sobre a nossa necessidade, né, de reindustrialização, de neoindustrialização no Brasil. A Secretaria-Geral da Presidência da República ela foi remodelada, né, agora no governo Lula. Nós temos basicamente dois papéis, né, um deles diretamente relacionado com esse seminário que nós estamos fazendo aqui hoje, que é retomar, né, garantir a retomada de todo o processo de participação da sociedade civil organizada no governo. Né? Então, nós estamos no processo já desde janeiro de reconstrução de vários conselhos. Aqui na Secretaria-Geral nós temos o CONSEA, o Conselho de Segurança Alimentar, temos também o Conselho de Juventude, criamos um novo conselho, que é o Conselho de Participação Social, que é um conselho que reúne cerca de 80 de todas as organizações da sociedade civil de caráter nacional. E estamos, o ministro está viajando amanhã para a última rodada do PPA participativo. Nós vamos fazer o PPA em Minas, Rio, terminando em São Paulo, agora no final de semana, dia 17, se não me engano, dia 14, enfim, mas é agora, por esses dias, nós temos um PPA participativo, que tem uma plataforma que nós já estamos com mais de 3 milhões de participações na plataforma do PPA participativo, mais de 1,5 milhão de propostas foram apresentadas pela sociedade. E um outro papel da Secretaria-Geral é atender o presidente, né, ser a secretaria do presidente. Então, em função disso, a nossa agenda muda muito constantemente em função das necessidades da presidência, muda a agenda do ministro, muda a minha e muda de todo mundo, por isso que eu não consegui estar aí hoje com vocês, mas felizmente eu acho que se alguma coisa a gente aprendeu e trouxe da pandemia, que a gente pode fazer participação remota também. Então eu quero agradecer muito pelo convite e a oportunidade. Um desses conselhos que nós reconstruímos, fortalecemos e que a Secretaria-Geral participa é o CNDI, o Conselho Nacional de Desenvolvimento Industrial, que lançou na última semana, na sua primeira reunião oficial do Pleno, né? O CNDI tem um pleno que é formado pelos ministros e pelos suplentes. Eu sou suplente do ministro nesse pleno, e temos também comitês executivos que desenvolvem os trabalhos. Então, o Comitê Executivo construiu, ao longo do primeiro semestre, uma proposta, né, de um novo Plano Nacional de Desenvolvimento Industrial, que foi aprovado pelo presidente da República, que foi assinado junto com o vice-presidente também, que é o ministro, né, do Desenvolvimento Industrial, Geraldo Alckmin, na última semana aqui no Palácio do Planalto, uma cerimônia muito bonita que envolveu os 24 ministérios que representam o governo e também dezenas de organizações da sociedade civil, sindicatos, centrais sindicais, representantes da indústria, uma solenidade aqui. Este novo Plano Nacional de Desenvolvimento Industrial, que eu vou falar um pouco para vocês aqui, ele não por acaso, né, ele busca responder algumas das questões que estão colocadas aí na temática da nossa mesa, né, que é construir uma estratégia de reindustrialização que busque responder, né, ao problema da desigualdade que nós temos no Brasil, um problema grave, né, não adianta reindustrializar o país se for para manter ou aprofundar a desigualdade. A questão da mudança da matriz produtiva, né, Fernanda falava há pouco da questão do aquecimento global, né, da questão da mudança climática. Além dessa, nós temos outras questões, né, que nós precisamos encarar na matriz produtiva. Eu vou falar um pouco disso mais para frente, a questão da agricultura familiar, né, a questão de como nós estamos usando a água no nosso país, enfim, os recursos hídricos, né, e, claro, gerar empregos, e não são quaisquer empregos, né, temos que gerar empregos de qualidade. Nós estamos num mundo hoje em que a indústria, à medida em que ela vai se modernizando, ela vai eliminando empregos, e, né, através da automação, da robotização. Então, nós precisamos discutir isso também, né, essa questão do emprego. Então,
Passando já, então, para falar um pouco do nosso Plano Nacional de Desenvolvimento Industrial, ele está baseado em 7 princípios, né? Nós começamos trabalhando esse plano com princípios, né? A partir dos quais a gente vai, então, desdobrar toda a questão do planejamento, das metas, enfim, para os próximos 4 anos do desenvolvimento industrial. O primeiro princípio é inclusão socioeconômica. Então, como eu falava antes, não adianta nós fazermos um plano, industriarmos o país para manter a pobreza, para manter a desigualdade social, né? Então, um plano nacional de desenvolvimento industrial ele tem que, em primeiro lugar, pensar na inclusão socioeconômica de todos os brasileiros, de todas as brasileiras. Para isso, segundo princípio, promoção do trabalho decente e da melhoria de renda. Então, não é só incluir socioeconomicamente, mas garantir que essa inclusão seja, de alguma forma, permanente, né, através do emprego, através do trabalho decente, através da melhoria da renda. O terceiro princípio é que nós precisamos desenvolver tecnologias e inovação, né? E precisamos fazer isso com um jeito brasileiro, né? Nós não podemos continuar apenas como importadores e consumidores de tecnologias, de inovações tecnológicas que são desenvolvidas em outros lugares do mundo, em outras circunstâncias, para atender outros objetivos. Nós precisamos construir um processo produtivo, né, com tecnologias e com construção de inovações que respondam às características do Brasil, um país com imensas desigualdades, né, mas também um país com biodiversidade, um país com grande extensão territorial, enfim, um país que nós precisamos ter esse desenho, né? O quarto princípio é o incremento da produtividade e da competitividade. Vejo que eles estão todos relacionados, né? O desenvolvimento tecnológico, a inovação vai nos trazer produtividade e competitividade. O quinto princípio é redução das desigualdades e incluindo as desigualdades regionais. Nós temos um problema sério no Brasil de que a industrialização, o crescimento industrial ele é regionalizado no sul, mais no sudeste, um pouco menos no sul, mas sul e sudeste, né? Nós, nos últimos anos, especialmente no primeiro ano do governo Dilma, nos 2 anos do governo do presidente Lula, fizemos uma série de ações no sentido de conceder incentivos fiscais, né, nas regiões da Sudene e da Sudã, de tal forma que proporcionasse o deslocamento de algumas indústrias, de alguns setores industriais para o Nordeste. Isso aconteceu com esses incentivos fiscais. Esses incentivos fiscais estão vencendo agora no final do ano, tem no Congresso Nacional um projeto de lei para renová-los, então nós estamos trabalhando para ver se conseguimos essa renovação ou algum tipo de compensação, senão nós corremos o risco de, no final do ano, anunciarmos um novo Plano Nacional de Desenvolvimento Industrial, ao mesmo tempo que as indústrias estão saindo do Norte e do Nordeste em função da falta de incentivos fiscais. Eu estive há um mês atrás visitando a cidade de Feira de Santana, no programa do CNDI, da Conexão da Indústria, junto com a CNI, e é muito interessante a gente ver como que os incentivos fiscais conseguiram fazer um desenvolvimento muito grande nessas regiões, em algumas regiões do Nordeste, com a ida de algumas indústrias. Por exemplo, a ida da Nestlé para a Feira de Santana, ela leva junto uma transportadora gigantesca, porque é uma fábrica que tira, são milhões de unidades por dia, são dezenas e dezenas de carretas que saem diariamente para lá distribuindo alimento no Brasil inteiro. Então, uma transportadora gigantesca se transfere para a Feira de Santana, com uma série de outras atividades, né, correlacionadas. A Klabin, que fornece as embalagens para a Nestlé, vai para a Feira de Santana, porque por aglomeração fica mais fácil para a Klabin ter uma fábrica pertinho ali, enfim. Você tem toda uma aglomeração industrial, todo um desenvolvimento industrial que é fruto de incentivos fiscais, ou seja, é fruto de uma ação do Estado que diz, olha, eu quero que vocês se dirijam para essas regiões. A Zona Franca de Manaus é outro exemplo clássico que nós temos no Brasil. O sexto
princípio é o da sustentabilidade, né, do desenvolvimento sustentável, é um pouco o que a Fernanda falava antes de mim, né? Nós precisamos ter uma matriz produtiva que esteja preocupada, né, com a questão ambiental. O Brasil é uma potência ambiental, o Brasil é um país que tem essa preocupação, e nós precisamos manter esse princípio no desenvolvimento industrial. E, por fim, uma inserção internacional qualificada, né? Eu vou falar um pouco aqui do Programa Nacional do Biodiesel, para dar uma ideia do que a gente quer com essa inserção qualificada, né? Um dos princípios, né, da sustentabilidade, dos compromissos que o Brasil assumiu na Convenção Quadro de Mudança Climática é reduzir as emissões. Para isso, nós fizemos um Programa Nacional de Biodiesel, ou seja, de substituir o diesel fóssil pelo biodiesel, que é um diesel produzido a partir de óleo de soja, né? 80% da matéria-prima é óleo de soja, o resto é sebo de animal e óleo de soja reutilizado. Então, ele é um programa que envolve a agricultura familiar, ou seja, existe hoje centenas de agricultores familiares associados a esse programa. Havia um compromisso do governo, já firmado lá no governo Dilma, de que, paulatinamente, nós iríamos aumentando a mistura de biodiesel e diesel fóssil, passando de B10 para B12, para B15, até chegar em B20, que hoje alguns países já usam B20, tem países que já estão se dirigindo para o B30, né? E no governo passado foi reduzido para B10. Então, uma das primeiras coisas que nós temos esse ano foi voltar para o B12, com o compromisso de ano que vem B13, e até o final do governo chegar no B15. Né? Agora, o que acontece? O Brasil nos últimos anos, passou a estimular a exportação de soja em grãos. Então, nós chegamos numa situação em que o produtor de soja ele prefere exportar a soja em grãos porque ele paga menos imposto do que se ele for esmagar essa soja no Brasil e exportar o farelo. A China quer comprar farelo, ela não quer comprar soja em grãos, mas acaba que compra a soja em grãos porque é mais barato. Quem vende ganha mais e para a China é mais barato comprar. Então, nós precisamos mudar essa política, é uma questão muito simples, né? De dizer, olha, tem que esmagar essa soja aqui no Brasil, produzir o óleo, esse óleo vai virar biodiesel, esse biodiesel vira combustível renovável, reduz as emissões, enfim. Isso é só um exemplo que eu estou dando de como que as coisas aconteceram nos últimos anos nesse país e como a gente pode voltar, né, a ter uma inserção internacional qualificada, ou seja, em vez de ser um grande exportador de matérias-primas, né, de minério, de soja, de boi em pé, enfim, nós chegamos ao absurdo de exportar boi em pé, nós passamos a cada vez mais ser um país que exporta produtos industrializados, pelo menos semi-industrializados. Eu estou olhando aqui no meu celular toda hora, a gente, para controlar o tempo. Tá? Bom, esses princípios, eles nos impõem alguns desafios, né? Melhorar a vida das pessoas, melhorar, né, diariamente, diretamente o cotidiano das pessoas, estimular um tipo de desenvolvimento produtivo e tecnológico, né, que gere inovação entre múltiplos setores e agentes. É preciso que o Estado norteie o investimento, engajando, liderando, criando confiança nos agentes públicos, privados e no terceiro setor, ou seja, é preciso que haja incentivo para essa industrialização. E precisamos favorecer a realização de um tipo de transformação econômica e social que supere os entraves do desenvolvimento no Brasil. Esses são os grandes desafios que nos impõem algumas missões, e eu vou rapidamente falar dessas 6 missões que o governo brasileiro, junto com o CNBI, está assumindo o compromisso. Né? Nós pretendemos, nesses próximos 3 anos e meio, criar e fortalecer cadeias agroindustriais sustentáveis, digitais, para a segurança alimentar e nutricional sustentável. Isso significa apoio tecnológico à agricultura familiar. Nós temos hoje muito apoio tecnológico à mecanização no campo, mas com máquinas que não conseguem entrar na porteira do agricultor familiar. Então, nós estamos trabalhando para desenvolver uma nova indústria no Brasil, ou trazer do exterior indústrias para o Brasil que produzam máquinas adaptadas para quem tem horta, para quem produz frutos, né? Para quem quer colher, descaroçar o babaçu, enfim.
colher açaí, já existem máquinas para isso. Né? Então, nós pretendemos financiar a agricultura familiar para adquirir esses equipamentos no programa, né, tanto no programa Mais Alimentos como no PAA. Estamos retomando as ações da Conab em abastecimento, né, buscando controle de preços e garantia do abastecimento. A segunda missão é construir um complexo econômico industrial da saúde, né, não só para reduzir a vulnerabilidade do SUS e aumentar o acesso à saúde, mas para desenvolver uma indústria relacionada à saúde. Isso significa compra dirigida. É preciso que nós voltemos a ter no Brasil um processo de compras estatais dirigidas, né, para o desenvolvimento do país. A terceira missão é a infraestrutura. Nós precisamos retomar, né, o presidente acabou de inaugurar uma nova ferrovia lá ligando as cidades de Caeté a Ilhéus, na Bahia, mas isso é só o começo. Nós precisamos de mais infraestrutura, tanto ferroviária quanto rodoviária, quanto fluvial. Precisamos de saneamento, moradia, né? Tudo isso para a integração produtiva e para o bem-estar das pessoas nas cidades. Isso vai também nos levar à quarta missão, que é a transformação digital da indústria para ampliar a produtividade. A quinta missão é o desenvolvimento da bioeconomia. Eu falava um pouco dos biocombustíveis, nós temos também o BioQAV. Há um compromisso da indústria aeronáutica de até 2050, emissões zero no mundo inteiro. Então, o Brasil é um dos poucos países do mundo que produz o bioquerosene, né, o BioQAV, que é um querosene para aviação, já testado no Brasil, já tem aviões voando no Brasil com querosene, né, para descarbonização, para transição e segurança energéticas, né, garantindo esses recursos para as futuras gerações. Então, nós queremos aprofundar todo o processo de transformação energética, energia solar, energia eólica, enfim, todos os outros recursos. E, finalmente, desenvolver tecnologias de interesse para a soberania e a defesa nacionais. Nós tivemos, semana passada, o relançamento na Câmara dos Deputados da Frente Parlamentar da Indústria Naval. Houve um desmonte seríssimo da indústria naval na última década no Brasil. Nós queremos retomar o crescimento da indústria naval. A indústria naval, no começo dos anos 90, tinha algo em torno de 3 mil trabalhadores no Brasil. No governo Lula chegou a 80 mil. Hoje nós não temos mais do que 20 mil trabalhadores nessa indústria. Então, a indústria naval não só civil, né, do ponto de vista do transporte e da produção de navios, mas também da Petrobras, né, queremos retomar a produção das plataformas, mas também para a defesa, né? O Brasil é um país que fabrica aviões. No começo desse ano foi lançado um foguete produzido por uma startup coreana em São José dos Campos, que lançou um satélite aqui no Brasil, né? Isso foi muito pouco anunciado, mas o Brasil, enfim, nós já estamos lançando foguetes lá no Rio Grande do Norte, com satélites, enfim. Nós temos uma indústria com certo desenvolvimento tecnológico, precisamos aprofundar isso. Isso só em rápidas pinceladas o que o governo brasileiro pretende com esse novo programa de desenvolvimento industrial. Eu não sei se eu vou poder ficar muito mais tempo com vocês, mas eu gostaria de ouvir um pouco mais, enfim, se vocês tiverem alguma questão para colocar para a gente. Mas se eu tiver que sair, não se assustem, porque eu vou, de alguma forma, ser chamado. Aí eu agradeço, mais uma vez, agradeço a participação de vocês, a nossa participação nesse evento, agradeço o convite da Rebrib e permanecendo aqui à disposição da sociedade civil do Brasil para essa participação no nosso governo. Obrigado.